para a palavra está, sabe aonde? Em Lucas capítulo 19. Zaqueu, o publicano. Que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento e que o Senhor nos abençoe através dessa palavra. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então Zaqueu, ele se interessou a ver Jesus. Eu fico imaginando, né? Jesus, ele passou de cidade em cidade, e agora ele estava em Jericó. E quando o Zaqueu soube que ele estava em Jericó, ele procurou saber quem era Jesus. E você quer saber quem é Jesus? Tem pessoas que falam o nome de Jesus, mas não sabem quem é Jesus. E tem pessoas que ainda não sabem quem é Jesus. Se você for evangelizar e falar de Jesus em lugares que não é o Brasil, eu acho que no Brasil quase todos já foram evangelizados, né? Mas tem lugares que se você for evangelizar, eles não sabem quem é Jesus. Nem de ouvir falar. Nem de ouvir falar. Então, louvado seja Deus, Zaqueu, ele estava aqui e ele sabia que Jesus ia passar naquele lugar. E o que foi que aconteceu? Ele queria ver Jesus. E eis que ali havia um varão chamado Zaqueu. E ele era um chefe dos publicanos e era rico. Olha só, um rico tirar o seu tempo para ir ver Jesus, para ir ao encontro de Jesus, para conhecer Jesus. Eu vi um evangelista falando, ele está nos Estados Unidos, e ele estava falando, né, que nos Estados Unidos, a maioria das pessoas, elas vivem vivem em condições de vida boa, né? Então, a maioria dessas pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber da palavra de Deus. Não querem saber de buscar, de ouvir a palavra, de congregar, né? Por quê? Porque eles estão ocupados com as suas riquezas e eles não precisam de nada. Eles não precisam de casa, eles não precisam de alimento, eles não precisam de roupa, eles não precisam de nada, porque eles têm. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então, muitas pessoas, quando têm, eles não precisam de Jesus. Mas Zaqueu era rico. Só que ele estava precisando conhecer Jesus. Olha só, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, por que quando tudo vai bem, gente, as pessoas não querem procurar Jesus? Porque tudo está bem. Você já viu, né? Eu, por exemplo, vamos colocar eu como exemplo. Eu oro por vidas. Quando as pessoas não estão bem, elas me pedem oração. Mas quando elas estão bem, elas nem sequer falam comigo. Né? E assim é com o Senhor. Quando as pessoas estão bem, elas nem sequer falam com Deus. Elas nem sequer falam com Jesus. Elas nem sequer oram mais. Elas nem sequer buscam mais a palavra. Então, tem pessoas que, quando precisam de oração, falam comigo. Mas quando foram abençoadas, conseguiram o que queria, não falam mais comigo. Então, é assim. Louvado seja Deus, engrandecido. Tem pessoas que buscam as pessoas da oração enquanto elas estão ali querendo os seus pedidos, né? Aquela intercessão por aquilo. Quando elas conseguem, elas se afastam de nós. Por quê? Porque está tudo bem. Porque está tudo bem. Então, louvado seja Deus, estar tudo bem, muitas das vezes afasta você de Jesus. Por isso que sempre a gente tem uma luta, né? Para a gente estar aos pés do Senhor. Porque Ele nos conhece. E aí, então, Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era uma pequena estatura. Então, quer dizer que a multidão, ele procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão. Agora, imagina, né? Jesus estava em Jericó e aquela multidão com ele. Por quê? Porque as pessoas sabiam que Jesus estava curada. Então, aquela multidão era pessoas enfermas, era pessoas boas, porque Zaqueu estava bom, não estava? Zaqueu estava bom, Zaqueu não estava doente, Zaqueu não estava desempregado, Zaqueu não estava com problema, mas ele queria ver quem era Jesus. Olha só,
Olha que maravilha. Então Zaqueu tinha tudo. Ele não precisava ver Jesus. Ele não precisava procurar Jesus. Então ele não precisava procurar Jesus porque ele tinha casa, ele tinha trabalho, ele era rico, não é verdade? Ele estava com saúde. Então Zaqueu não estava precisando de nada, não é verdade? Ele não estava precisando de nada materialmente, mas a alma dele estava. O que a alma dele estava precisando? Da salvação. Por isso que Zaqueu, ele foi movido a querer conhecer Jesus. E ele fez, e como a multidão estava lá ao redor de Jesus, né? Eu fico imaginando. Vocês já viram quando a pessoa vai dar alguma coisa para os outros? Aí faz aquela fila, né? E aquela multidão querendo pegar aquilo que estão doando. Vocês já viram aquela cena? E quando as pessoas, por exemplo, se for dar brinquedo para as crianças, aí vem uma multidão de criança, né, ali em cima daquela pessoa, porque aquela pessoa está dando alguma coisa. Então, o que acontece? Assim estava acontecendo com Jesus. Havia uma multidão com ele porque ele estava dando cura, ele estava libertando vidas, ele estava salvando vidas, ele estava restaurando vidas. Louvado seja Deus, engrandecido, ele estava dando amor a vidas. Então havia essa multidão e hoje a gente não vê essa multidão buscando Jesus. A gente vê uma multidão buscando dinheiro. A gente vê uma multidão buscando coisas materiais, mas a gente não vê uma multidão buscando a Jesus. Não é verdade? Louvado seja Deus engrandecido. São poucos que procuram ver a Jesus, principalmente os ricos, porque eles têm tudo, não é verdade? Mas aqueles, no meio dos ricos, aqueles que está faltando algo na vida deles. E esses ricos, o que eles fazem? Eles procuram a Jesus. Porque eles mesmo tendo tudo, não faltando nada, mas a sua alma falta conhecer a Jesus. E o Senhor leva eles a conhecer a Jesus. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque o Evangelho faz isso. Jesus estava pregoando a palavra e o evangelho estava sendo levado e pessoas falaram de Jesus para Zaqueu. As pessoas falaram, olha, tem um homem que está curando, tem um homem que está expulsando demônio, tem um homem que está ressuscitando, tem um homem que está levantando os paralíticos, tem um homem que está curando os leprosos, tem um homem que está curando os cegos, tem um homem que Deus é com ele. E com certeza o evangelho chegou aos ouvidos de Zaqueu. Isso despertou Zaqueu para conhecer a Jesus. Então, louvado seja Deus, o evangelho, louvado seja Deus pregoado, faz as pessoas querer conhecer Jesus. Ele continua aqui, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava. Olha só onde Zaqueu, um rico, subindo uma figueira brava, hein? Olha só, às vezes o rico, não posso fazer isso, eu vou me sujar, não, eu não posso me misturar, não, às vezes o rico paga os outros para fazer, mas só que ninguém podia, Zaqueu não podia pagar ninguém para conhecer Jesus, era ele que tinha que conhecer Jesus, era ele que tinha que procurar ver Jesus, então ele não podia pagar ninguém para conhecer Jesus por ele. Então ele teve esse esforço de subir nessa figueira brava. Olha só que maravilha, né? E nós temos que fazer um esforço para conhecer a Jesus, para estar com Jesus, para ver Jesus, para orar a Jesus, para buscar a Jesus. Louvado seja Deus. Então muitas pessoas não querem se esforçar. Elas querem que a gente se esforce por elas. São pessoas que querem que a gente ore por elas. São pessoas que querem que a gente estude a palavra por elas. Mas elas não querem se esforçar, fazendo suas orações, buscando a palavra elas mesmas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, nós temos que nos esforçar. Zaqueu, que era rico, bem-sucedido, imagine como ele vivia, né? Vivia bem, não se misturava com os pobres. Pelo contrário, né? Até perseguia os pobres.
até roubava os pobres. Mas ele teve o entendimento, olha só, lembra lá do entendimento? Lembra lá do coração? Ele teve o entendimento de quê? De que conhecer a Jesus. E quando Jesus, e olha só, e correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Interessante que Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Jesus era profeta. Então preste atenção, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu e disse-lhe: desce depressa. Não adianta querer estar acima de Jesus. Então Zaqueu, ele teve que subir naquela árvore para ver Jesus. Mas Jesus, vendo que Zaqueu estava acima, disse para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque para te me ver, tu tem que descer. Esse que é o problema do ser humano. O problema do ser humano que quer ver Jesus, mas não quer descer. O problema do ser humano que quer ver Jesus, mas não quer estar na mesma altura que Jesus. O problema do ser humano é esse, louvado seja Deus engrandecido, que muitas das vezes não quer fechar a porta do quarto para ver Jesus. O problema do ser humano é esse, que muitas das vezes, louvado seja Deus engrandecido e exaltado, não quer descer do seu eu, do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade, para ver Jesus. E Jesus, olhando para Zaqueu, disse: desce. Tu quer me conhecer, tu quer me ver? Desce que eu vou entrar na tua casa. Tem gente que não quer descer, mas quer cura. Tem gente que não quer descer, mas quer libertação do filho que está nas drogas, mas tu não quer descer. Louvado seja Deus, e a gente tem que descer. Louvado seja Deus engrandecido. Porque muitas das vezes você tem nessas condições. Não, eu já prego, eu já oro. Tu já prega, tu já ora, mas desce. Louvado seja Deus engrandecido. Tu já está na congregação, mas desce. Não, tu já é rico, tu já tem tudo que tu tem, que tu precisa, mas desce. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Porque Zaqueu, como rico, Zaqueu que não precisava de nada, só queria conhecer Jesus, Jesus disse para ele: desce que eu quero pousar na tua casa. Então hoje tem pessoas aqui, louvado seja Deus engrandecido, dizendo que na sua casa não tem paz. Então desce, louvado que Jesus vai entrar na tua casa. Desce que a paz vai entrar na tua casa. Desce que a cura vai entrar na tua casa. Porque Jesus disse para Zaqueu: desce que eu vou pousar na tua casa, eu vou entrar na tua casa. Então é isso que precisamos, é descer, é se humilhar, é orar. Fecha a porta do teu quarto e ora. Larga esse telefone. Tu não vai descer assim, estando nesse telefone, preso nesse telefone. Desliga esse telefone e desce, vai falar com Deus, vai orar, vai buscar a palavra. Depois tu liga e tu sobe aonde tu quiser. Sobe na live, sobe na janelinha, sobe no púlpito, sobe aonde tu quiser, mas primeiro tu tem que descer. Primeiro nós temos que descer. E Jesus disse aqui: Zaqueu, desce. E hoje as pessoas não querem descer, não querem se humilhar para Deus, querem que Deus os sirva, querem que Deus faça suas vontades, querem que Deus dê milagre, querem que Deus, louvado, responda as suas orações, mas muitas das vezes você não quer descer. Você não quer descer, louvado seja Deus engrandecido. Não, eu já tenho Jesus. Não, eu já me batizei. Não, eu já congrego. Não, eu já faço isso. Não, eu já estou com meu nome escrito no livro da vida. Mas muitas das vezes tu não desce mais, tu não se humilha mais, tu não ora mais, tu não chora mais aos pés do Senhor. Muitas das vezes, louvado seja Deus engrandecido e exaltado, porque tu acha que tu já está na casa de Deus, na congregação, tu acha que tu não precisa mais descer. E o Senhor está dizendo para nós: desce, desce, porque eu quero pousar na tua casa, eu quero mudar a tua história, eu quero entrar na tua casa, libertar teus filhos. Louvado seja Deus, engrandecido. A palavra é para nós e o Senhor está dizendo para nós: desce, desce que eu quero entrar na tua casa. Desce que eu quero pousar na tua casa, desce que eu quero mudar a tua história, desce que eu quero te salvar, louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Então, o Senhor, ele fala aqui,
Ele continua. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Olha que maravilha. Que Zaqueu, ele desceu. Ele desceu. Para quê? Para Jesus pousar na casa dele. Para Jesus entrar na casa dele. Louvado seja Deus. Quando fala de casa, fala de pessoas. Quando fala de casa, fala do habitat que moramos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas o Senhor está dizendo para nós aqui, para nós descermos mais, ora mais. Ora mais, se humilha mais, fecha a porta do quarto mais. Casa, ele é interessante que o Senhor disse para Zaqueu: desce que eu quero hoje pousar na tua casa. Olha só, ele não mandou Zaqueu ir lá para a congregação. Ele falou para Zaqueu, desce, porque eu vou entrar na tua casa. A obra começa em casa, não é na congregação. Se tu não busca Deus na tua casa, não adianta tu ir buscar a Deus na congregação. Se tu não busca Deus na tua casa, não adianta tu buscar a Deus aqui na live. Tu tem que buscar a Deus na tua casa. Deus, ele tem que entrar primeiro na tua casa, antes de tu ir para a congregação, antes de tu ir para a live, antes de tu ir para o lugar onde tu escuta a palavra, para a vigília, mas na tua casa ele quer entrar. A obra tem que ser feita primeiro na nossa casa. A adoração a Deus tem que ser feita na nossa casa. As orações têm que ser feitas na nossa casa. Antes de você ir lá para a congregação orar e estar em comunhão com os irmãos, você tem que orar na tua casa, tem que estar em comunhão, em união, louvado seja. E o Senhor, ele está aqui, louvando seja Deus, falando para nós descermos, não é verdade? Hoje a gente vê um povo que só quer estar no telefone e não quer descer. Hoje a gente vê um povo que só quer estar no vício, mas não quer descer, não quer buscar o Senhor, não quer orar, não quer ter vida de oração, não quer ter vida de palavra, não quer estudar a palavra. Louvado seja Deus, não quer buscar a palavra, não quer se alimentar da palavra, não quer conhecer Jesus. Zaqueu quis conhecer Jesus e através da palavra nós conhecemos Jesus, porque aqui nas Escrituras Sagradas está falando tudo de Jesus. Aqui nas Escrituras Sagradas está mostrando que ele cura, que ele liberta, que ele salva, que ele deu a vida dele por mim e por você. Aqui nas Escrituras Sagradas, louvado seja Deus engrandecido, nós conhecemos Jesus. Então o que aconteceu? Zaqueu desceu depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. Olha que maravilha. E muitas das vezes você não recebe Jesus gostoso na tua casa. Sabe como é que tu vai e fala? Sabe como é que tu muitas das vezes tu ora? Ai, Senhor, tudo tá mal. Ai, Senhor, eu não aguento mais. Ai, Senhor, eu tô cheia de dívida. Ah, Senhor, eu tô doente. Tu não recebe Jesus gostoso, tu não ora gostoso. É? Lembra lá da oração do Pai Nosso? Como foi que Jesus ensinou nós orarmos? Primeiro, adorar a Deus. Primeiro, adorar a Deus. Tu tem que fazer uma oração gostosa. Mas a tua oração é aquela oração, tô fraco. Ai, Senhor, eu tô fraco, eu tô doente. Ai, Senhor, eu tô para morrer. Ah, Senhor, eu tô cheio de dívida. Ah, Senhor, nada dá certo. Tu tá orando gostoso? Zaqueu, ele desceu e ele recebeu Jesus gostoso, com prazer. E a tua oração tem que ser com prazer. Não aquela oração, ai, nada dá certo. Ah, todo mundo está me perseguindo. Ah, todo mundo me odeia. Ah, não tem ninguém comigo. Sabe aquela oração que, pelo amor de Deus, tu tá, em vez de Deus estar ouvindo a tua oração, ele está se aborrecendo com a tua oração? Porque tu tem um Deus na tua vida, louvado seja Deus agradecido, e tu ora como se tu não tivesse um Deus na tua vida. Aprendemos a orar? Jesus nos ensinou a orar. Jesus ensinou os discípulos a orar. Nós temos que aprender a orar, gente, porque louvado seja Deus agradecido. Muitas das vezes você não recebe a tua bênção porque tu não sabe orar.
Porque em vez de tu adorar, receber Jesus gostoso na tua vida com alegria, com prazer, tu tá aí recebendo Jesus, mas tu tá dizendo: "Ah, Jesus, nada tá certo. Ah, Jesus, tudo tá mal na minha vida. Ah, Jesus, eu oro e nada muda. Ah, Jesus, meus filhos estão na droga. Ah, Jesus, estou cheio de dívida. Ah, Jesus, todo tempo chorando com tristeza, com amargura e nada de alegria. Senhor Jesus, eu estou passando por isso, mas eu te louvo, eu te agradeço. Eu te adoro e eu sei que tu vai me dar a vitória. Louvado seja Deus, recebe gostoso Jesus na tua casa, porque muitas das vezes tu tá orando, mas não tá recebendo Jesus com gostoso. Muitas das vezes tu tá orando, mas tu não tá recebendo Jesus com prazer. Muitas das vezes tu tá orando, mas tu não tá falando gostoso com Jesus com alegria. Tu fala com tristeza, tu fala com amargura, tu fala murmurando, tu fala reclamando. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Nós estamos buscando o Senhor gostoso. Nós estamos buscando o Senhor com alegria, com prazer. Lembra lá quando aquela comida gostosa que tu gosta, que você teve a oportunidade de chegar na tua mesa, o que tu faz? Tu come gostoso. Tu esquece dos problemas, porque tu tá comendo aquela comida gostosa. Jesus, ele não é gostoso para tua vida? E Jesus não é bom para tua vida? Porque quando tu vai falar com Jesus é todo o tempo sem gosto, sem alegria. Problema todos nós temos, gente. Ricos e pobres têm problemas. E doenças todos têm, ricos e pobres têm doença. Louvado seja Deus. Filho nos vícios, todos têm, ricos e pobres têm filhos que estão no vício. Dá para nós entendermos que nós temos que aprender a desejar Jesus, a orar com alegria e não com tristeza, mas com desejo, com adoração, louvado seja Deus. Por isso que Jesus, quando ele ensina no Pai Nosso, ele manda nós adorar a Deus primeiro. O próprio Jesus ensinou nós a orar, gente. Depois que tu adora a Deus, aí tu vai e conta: Senhor, estou precisando disso. Mas é um povo que diz que tem Jesus no coração, mas não sente desejo por ele. Porque sua tristeza tem sido maior no seu coração. Porque as suas amarguras, sabe? São pessoas que dizem que tem Jesus no coração, mas são pessoas que só vivem triste. Gente, eu tenho problema, pelo amor de Deus. E você tem o teu filho aí perto, só vive chorando. Você que está com a tua família aí perto, só vive reclamando da tua vida. Você que tem casa, ainda reclama da tua vida. Você que tem trabalho, ainda apresenta a tua oração chorando, sem alegria. Esse que é o problema, gente. As pessoas nunca olham para o que tem. As pessoas só olham para aquilo que falta. Se você agradecesse pelo que tu tem, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você tem casa, quanto tantos não tem. Você tem saúde, mas tu bota na tua cabeça que tu tá sofrendo. Tu bota na tua cabeça que tu tá mal. Tu coloca na tua cabeça, louvado seja Deus, engrandecido. Ah, eu tô sofrendo, eu tô passando por isso, eu tô perdida, eu não tenho isso. Ei, louvado seja Deus, tu tem saúde, tu anda, tu tem uma casa, tu tem trabalho. Louvado seja Deus, tu pode até tá com alguma dor, mas tu não tá numa UTI, tu não tá com câncer, tu não tá num cárcere, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus, agradecido. Esse que é o problema do povo. Eles não agradecem pelo que tem. E eles vivem chorando por aquilo que não tem. Eles vivem sofrendo por aquilo que eles não têm. E não agradecem, não se alegra com o que tem, pelo amor de Deus. Gente, não é fácil olhar uma igreja que nunca está feliz, que nunca recebe Jesus gostoso, que só recebe Jesus. Ah, Senhor, eu tô com dor de barriga. Ah, Senhor, Senhor, com frio. Ah, Senhor, eu tô com dor no pé. Ah, Senhor, eu tô com dor no joelho. Ah, Senhor, eu não tenho um carro. Ah, Senhor, eu não tenho uma casa, mas Deus te deu condição de pagar o teu aluguel. Deus te deu condição de pagar o aluguel.
Deus te tirou do hospital, Deus te curou, Deus te livrou, Deus tem livrado o teu filho, Deus tem livrado a tua família. Nós temos motivo de desejar Jesus, nós temos motivo de se alegrar com Jesus, porque Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou os nossos pecados. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, mas muitas das vezes você não vive como salvo. Você não tem essa alegria de ser salvo. Zaqueu ainda não era nem salvo, mas ele recebeu Jesus com alegria. Esse que é o problema. Tem gente aí dizendo que aceita Jesus como Salvador, mas não é com alegria. Esse que é o problema. Tem gente que, não, olha, eu tenho que aceitar Jesus, né? Aquele apelo que faz. Por isso que eu não gosto de fazer apelo. Eu aconselho você a querer Jesus, mas eu não faço apelo para você. Eu convido você, eu aconselho, eu prego a palavra, mas aí é você que sabe se quer Jesus gostoso na tua vida. Aí tem gente induzido, influenciado a querer Jesus, mas não quer Jesus gostoso. Não quer Jesus com alegria. Zaqueu foi diferente. Ele recebeu Jesus com alegria. E vamos continuando. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo, lá vai os murmuradores, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha só, louvado seja Deus, engrandecido. Aqueles que estavam lá, com Jesus, começaram a murmurar que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador, mas Jesus veio para resgatar os pecadores. Jesus veio para entrar na tua casa, na minha casa. Jesus veio para entrar na nossa vida. Jesus veio para nos salvar porque nós estávamos perdidos. Jesus veio, ele deu a vida dele, ele pagou pelos nossos pecados. Jesus foi para a cruz, louvado seja Deus, engrandecido. Foi por causa de nós, pecadores. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então não importa se tu é um traficante, se tu é um viciado, se tu é um adúltero, se tu é um prostituto, não importa que tu é, mas o que importa é que você receba Jesus com alegria, que ele vai te libertar. Ele vai te libertar das drogas, ele vai te libertar do adultério, ele vai te libertar do álcool, ele vai te libertar do cigarro. Ele vai mudar a tua história porque ele fez isso. Louvado seja Deus, engrandecido. Na vida de Zaqueu, louvado seja Deus. Zaqueu, louvado seja Deus, não precisava de Jesus. Porque quem tem dinheiro precisa de Jesus? Fala aí para mim. Quem tem dinheiro não está preocupado, gente. Então, louvado seja Deus, engrandecido. Ele entrara e murmuraram, Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres, coisa, rico dá aos pobres, hein? É coisa difícil. Coisa difícil é rico dar aos pobres. Os ricos dividir com os pobres. Coisa difícil, gente? Os ricos ajudar os pobres. Olha quando Jesus entra no coração de uma pessoa. Ele faz essa mudança. Ele dá esse entendimento. Ele dá um entendimento para o rico que ele tem para ajudar aquele que precisa. Que ele tem para ajudar um pobre. Mas hoje, os ricos dizem assim, não, é o governo, porque eu pago imposto. Não, é o governo que tem que ajudar os pobres. Se for esperar para o governo ajudar os pobres, o pobre está perdido. Não é verdade? Está perdido. Se for esperar o governo ajudar os pobres. Porque hoje a gente está vendo os pobres irem para a miséria. Por causa dos ricos. Por causa dos ricos, Você está entendendo? Porque quem aqui está lá no poder? São os ricos, gente. Você tem que entender o que está sendo falado, Que é para a live não ser banida. Que é para a live não ser banida. Então, para mim não falar nomes de pessoas, cargos de pessoas, eu vou usar como ricos. Tá entendendo, gente? Não é os ricos que estão fazendo os pobres ficar mais miseráveis? Não é os ricos do poder lá em cima, que estão fazendo os pobres, que estão aumentando os preços das coisas. Não é os ricos que estão fazendo guerras para que o pobre fique miserável.
Não é os ricos. É os ricos, gente. O pobre não tem condições de fazer guerra. Quem tem condições de fazer guerra é rico, né? O rico investe em bombas, em armas. Eles financiam até os pobres. É muito triste o que está acontecendo. Só que Zaqueu foi diferente. Quando Jesus entra no coração de um rico, ele muda a história, ele muda o coração desse rico. Quando Jesus entra, louvado seja Deus, no coração de alguém, ele muda o coração de alguém. Ele muda o entendimento. Então Zaqueu, nesse momento, ele teve o entendimento que ele estava errado. Oh, Jesus! Zaqueu, nesse momento, ele teve o entendimento que ele estava errado. Que ele foi errado com os pobres. E o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Olha a primeira coisa que ele falou. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Porque ele sabia que ele tinha perseguido os pobres. Ele sabia que ele tinha maltratado os pobres. Ele sabia o que ele tinha feito com os pobres. E o primeiro conserto da vida dele foi ele dar aos pobres aquilo que ele mesmo tirou dos pobres. Se os grandes que estão lá em cima no poder fizesse isso, né? Jesus entrasse nos seus corações e eles devolvessem aos pobres o que eles têm roubado. É forte, né, gente? Pelo amor de Deus, só Jesus para me dar o livramento. Meu Deus do céu, esse Jesus é uma benção, né? Eu fico só observando o que ele coloca na minha boca para falar no meu coração. Aqui ele diz aqui, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Eita, 4 vezes mais ele daria. Os ricos, hein? Esses ricos poderosos, reis, dar aos pobres, hein, gente? Eles estão tirando dos pobres. Interessante que a gente tem visto, né? Um povo aí que eles estão tirando dos pobres, eles estão levando os pobres à miséria. À miséria. Não é verdade? Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que nós precisamos, louvado seja Deus agradecido, do Senhor Jesus, porque Ele diz que Ele sustenta os pássaros. E mesmo que esses poderosos estão deixando o povo na miséria, mas Jesus não vai deixar faltar o teu pão. Jesus não vai deixar faltar o teu alimento. Jesus não vai deixar você perecer. Louvado seja Deus agradecido, porque Ele diz que Ele sustenta as aves e Ele sustenta nós. Louvado seja Deus, agradecido, permaneça na presença do Senhor. Permaneça, louvado seja Deus, com alegria com o Senhor. Receba o Senhor com alegria no teu coração. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então Zaqueu, ele pegou, falou isso para Jesus. E aí o que foi que aconteceu? Jesus fala para Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. Zaqueu era rico, mas não era salvo. Zaqueu era rico, mas não conhecia Jesus. Mas quando Zaqueu conheceu a Jesus, a salvação entrou na casa dele, na vida dele. Louvado seja Deus, e ele diz aqui, a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Tá vendo por que Zaqueu foi impulsionado a conhecer Jesus? Porque havia uma promessa na vida de Zaqueu. Havia uma promessa na vida de Zaqueu que ele era filho de Abraão. Ele era, louvado seja Deus, aquele que o Senhor prometeu a Abraão. As estrelas, louvado a nação, o povo de Abraão. E Zaqueu era esse. Louvado seja Deus, por isso que ele foi impulsionado, levado a querer conhecer Jesus, porque ele já era filho de Abraão. Era a ovelha desgarrada, vamos dizer assim. Era a ovelha que estava desgarrada. E Jesus foi resgatar aquele filho de Abraão. E Jesus foi resgatar, louvado seja Deus, a Zaqueu. E Jesus vai resgatar os teus filhos. Jesus vai resgatar, louvado seja Deus, a tua família. E Jesus vai te resgatar, você que está aqui, mas ainda está perdido. Você que está aqui, mas que ainda não entregou verdadeiramente
o teu coração para Jesus. Você que está aqui, louvado seja Deus, engrandecido, mas não recebeu Jesus com alegria. Recebeu Jesus porque tu quer uma casa própria. Recebeu Jesus porque tu quer a prosperidade. Recebeu Jesus porque tu quer a cura do câncer. Tu não recebeu a Jesus, louvado seja Deus, engrandecido, porque tu quer ser salvo. Porque tem pessoas que recebem Jesus por causa das suas dores, por causa daquilo que eles querem, não porque estão recebendo Jesus com alegria, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores e nós devemos receber Ele com alegria. Às vezes tu recebe lá os políticos com alegria na tua casa. Não é isso que estão fazendo no púlpito? Recebendo os políticos com alegria no púlpito? Mas esses mesmos muitas das vezes não estão recebendo Jesus com tanta alegria. Quantos estão recebendo homens e mulheres com alegria, mas não estão recebendo Jesus com alegria? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Gente. E a salvação chegou na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o Filho do Homem, louvado seja Deus, ele veio para buscar eu e você, que éramos perdidos. Não éramos ricos, mas éramos perdidos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E essa foi a palavra. E essa foi a palavra que eu fico maravilhosa. Receba Jesus com alegria. Não receba Jesus por causa que tu está precisando dele. Mas receba, Senhor, eu te recebo porque tu és o Filho de Deus. Eu te recebo na minha vida porque tu és o Salvador. Eu te recebo na minha vida, Senhor, meu Deus, não é pelo que tu vai me dar, mas pelo que tu és na minha vida. Pelo que tu já me deu, e tu já me deu a salvação. O direito de ser salva. O direito do meu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus, é isso que nós temos que entender. Você, quando entrega a tua vida para Jesus, você tem que ter entendimento que tu está entregando a tua vida reconhecendo que Ele é Filho de Deus, porque o teu nome será escrito no livro da vida. Não é porque tu vai ter uma casa, não é porque tu vai ter um carro, não é porque tu vai ter prosperidade, não é porque tu vai ter um casamento, não é por causa dos bens materiais, mas é porque tu vai ter a salvação. É por isso que tu tem que entregar a tua vida para Ele, para te ser salvo. Louvado seja Deus, para tu ter direito do reino de Deus, para tu ter direito, louvado seja Deus, agradecido, o teu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus, não porque tu quer Jesus, porque tu quer uma casa, um casamento, uma saúde, não é por causa disso, mas é porque Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador, e somente Ele nos levará ao Pai, e somente Ele pode nos salvar, ricos e pobres, grandes e pequenos. Louvado seja Deus, livres e escravos. Somente Jesus. Então não queira Jesus pelo que Ele vai te dar. Porque se você prestou atenção na história, Zaqueu não quis Jesus por aquilo que Jesus ia dar. Não foi porque Zaqueu estava precisando de alguma coisa. E ele recebeu com alegria Jesus. Então nós temos que ser esses que recebemos Jesus com alegria. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, que você sinta, louvado seja Deus, a alegria de entregar tua vida para Jesus, de reconhecer e de declarar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Amém?